falar sobre a literatura de cura? Porque o livro dessa semana é um livro que pertence a esse gênero, e a literatura de cura não é necessariamente o meu gênero preferido, mas de vez em quando eu acho bom ler, porque dá uma aliviada no coração, sabe? O livro dessa semana é A Inconveniente Loja de Conveniência, de Kim Ho-yeol. Esse livro eu li por conta do clube de leitura do Clube Namanita, né? É um livro de literatura de cura. É um livro que normalmente, tipo, quando eu olhei a cara, eu acho que vai ser bem simplesinho. Mas é um simples tão bom, porque a literatura de cura, ela consiste nisso, né? São histórias simples, ambientadas ali geralmente na Coreia do Sul, né? Pelo menos essa daqui né? A maioria dos que eu já li são. E que sempre trazem histórias paralelas que acabam se conectando, e em algum momento essas pessoas que estão passando por diversos problemas dessas histórias paralelas, elas vão ter uma nova visão da vida, elas vão conseguir resolver os problemas, ver a vida com outros olhos, sabe? Então assim, é um tipo de leitura que eu acho muito positiva, não faz mal a ninguém, é fofinho e é muito bom de você ler quando você já tem lido muita coisa ruim, sabe? Ruim que eu digo não ruim de conteúdo, mas ruim que eu digo assim, muito drama, com muita morte, muito choro, sabe? Aí, pelo menos eu senti isso, eu tava precisando. Eu tinha acabado de terminar a tetralogia napolitana, eu tava precisando ler uma coisa que acalmasse o meu coração. Porque eu tinha acabado de ler muito drama, e ao mesmo tempo eu também estava lendo um livro do Stephen King, que também, né, terror horrível. Daí eu precisava acalmar meu coração, e esse livro, ele caiu como uma luva para isso, tá? A Inconveniente Loja de Conveniência vai contar a história de um homem, um morador de rua, que se apresenta como Doc Go, e ele vai começar a trabalhar na loja de conveniência da senhora Yeol, né? Vai acontecer um incidente, aí a senhora Yeol vai acabar contratando ele para trabalhar nessa loja. E lembrando que loja de conveniência, pelo que eu entendi na Coreia do Sul, não é igual aqui no Brasil, porque aqui a gente tem loja de conveniência onde? Em posto, né? Posto de gasolina. Mas lá não necessariamente. A loja de conveniência é uma loja que tem de tudo, mas não tem posto. E aí ela fica 24 horas, aberta 24 horas, a senhora Yeol já é uma aposentada que tem essa loja, e aí ela resolve contratar o Doc Go. O pessoal fica assim, mas a senhora tem certeza que ele é morador de rua? Ele parece meio burro, meio tapado, será que ele vai conseguir? E a senhora Yeol vai. Ele vai, sabe por quê? Porque a senhora Yeol, antes de se aposentar, ela era professora. E aí ela diz, meu amor, sou professora, eu sei ler as pessoas, e eu sei que ele é uma pessoa boa. E olha, meu bem, professor sabe reconhecer um mala de longe. Então, se ela disse que o Doc Go não era mala, então é porque ele não é. E aí ela deu esse voto de confiança. A partir daí, cada capítulo vai contar uma história de alguma pessoa que está envolvida de alguma forma com a loja de conveniência e que vai ter a sua vida mudada por conta do Doc Go, né? Claro, a gente também fica sem saber quem é este homem, de onde ele veio, qual o nome verdadeiro dele, qual é a história dele, e a gente vai descobrir isso sim ao longo do livro, mas isso pra mim, né, ao meu ver, não é o principal. Ao meu ver, o principal é como todas as histórias se amarravam, as histórias de todos os personagens se amarravam, e como o Doc Go, que era aquela pessoa pra quem, tipo, é um morador de rua, uma pessoa que ninguém se importava, ou então que as pessoas até tratavam mal, como ele conseguiu tocar a vida dessas pessoas. Antes da gente ir pra parte com spoilers, eu quero lembrar também pra vocês aqui que dia de domingo sai vídeo novo aqui no YouTube e dia de terça sai o vídeo no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário. No TikTok e no Instagram, o vídeo é só a primeira parte, sem spoilers. A parte com spoilers é aqui no YouTube. E aproveita também esse momento pra você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal, porque aqui você vai encontrar muitas resenhas legais. Literatura de cura, por exemplo, é um gênero que eu já falei outras vezes lá no Instagram, mas acredito que seja o primeiro livro de literatura de cura que eu esteja falando aqui no YouTube, tá? E A Inconveniente Loja de Conveniência é uma história muito boa. Ela me lembrou outros livros de literatura de cura também, como Bem-vindos à Livraria Ryunandong, Antes que o Café Esfrie, que é uma trilogia, na verdade já vamos lançar até o 4, né? E é uma história muito boa, como eu falei inicialmente, ela é boa pra dar um quentinho no coração, mas claro, ela tem coisa que irrita também, óbvio, né? E o que a gente pode trazer aqui pra nossa parte com spoilers? Porque sim, agora a gente vai começar a parte com spoilers.
Bom, eu primeiro queria falar que foi muito interessante ver a pandemia sendo citada nesse livro, né? E não de um jeito assim tão negativo, né? Porque a história, ela se passa em um determinado momento, a história se passa durante a pandemia, né? Só que ao mesmo tempo foi uma coisa meio leve, tipo, tava na pandemia, mas não foi aquela coisa assim assustadora. Porque, por exemplo, um livro que eu li que citou a pandemia foi Holly, do Stephen King, né? E nesse livro, a pandemia, nossa, ela me deu até gatilho o negócio lá, porque, assim, muito pesada a maneira como foi mostrado. Mas aqui, nesse livro, não. Então, eu achei interessante que, tipo, foi realista, mas ao mesmo tempo não atacou a ansiedade, né? Não deu aquele pânico. Outra coisa também que eu achei muito legal foi a maneira como a gente descobre, a gente vai descobrindo, né? Quem é o Doc Go? Demora um pouco pra gente descobrir? Demora. De uma maneira assim meio estranha, bem diferente, né? Mas, enfim, achei legal. Não consegui fazer a visualização de como o Doc Go é, da forma como ele era descrito, porque eu não conseguia visualizar nenhum sul-coreano daquela forma como ele é descrito no livro, né? Lá no nosso grupo de WhatsApp do Clube de Leitura, algumas pessoas deram algumas ideias. Eu acho que ele é assim, eu acho que ele é assim. Se eu ainda tiver as fotos, eu vou colocar aqui no vídeo. Então, talvez ele seja dessa maneira, não sei. E também queria falar do filho da senhora Yeon, que ele teve uma pequena participação, mas foi o suficiente pra me matar de ódio. Eu queria matar este homem. Eu queria matar este homem. Prepotente, arrogante, um desempregado que vive às custas da mãe, não se manca, mas nossa, que raiva que eu tive dele. Um homem adulto, funcional, que em tese era para ter o seu próprio dinheiro, que não tem dinheiro, só cai em cilada. Nossa, esse cara com certeza que ele deve ser fã de Elon Musk e companhia, né? E ele me irritou de um jeito porque ele simplesmente queria demitir o Doc Go. Mas eu vou demitir ele porque se a minha mãe é dona da loja, eu também sou. A mãe dele o quê, querido? Acorde, queridinho, não tem nem perigo, porque assim, olha, rainha, ela não, meu filho, não é assim não, viu? Não vai achando que só porque tu é meu filho, tu canta de gala aqui, que o negócio não é desse jeito não, tá? Tenha muita calma. Mas tirando esse personagem que me causou muita repulsa, do resto, todos os personagens são maravilhosos, tá? Só esse mesmo que deu um rancinho. E a história ela vai tomando uns rumos assim bem surpreendentes, né? Quando você descobre que o Doc Go era um médico e que ele se envolveu num erro médico e o cara lá quer que ele morra. Gente, pelo amor de Deus, que bafão, né? Eu acho que o livro ele tem hora que ele escala, ele escala muito rápido assim e você fica, como foi que isso aconteceu? Mas no geral foi uma ótima experiência. Então assim, é um livro fofo. É um livro fofinho, que dá um quentinho no coração, que é curtinho, que tem uma história legal, emocionantezinha na medida certa, interessante, engraçadinha na medida certa, irritante em alguns pontos também, porque tem uns personagens que te irritam, né? Aqueles aqui, como pode o personagem aqui dentro desse livro me irritar aqui na minha casa? Mas acontece. Mas é um tipo de livro que, ao meu ver, vale muito a pena você ler quando você tá precisando dar aquele quentinho no coração, sabe? Eu acho que uma leitura como essa ajuda muito. Por isso, o nosso livro da semana é A Inconveniente Loja de Conveniência, de Kim Ho-Ye-Oh.